Bem-vindos ao Ideias com Voz, o podcast oficial da Parcerias e Negócios, onde damos voz aos empresários da nossa rede, às suas histórias, às suas experiências e às oportunidades de crescimento que todos eles nos ensinam todas as semanas como é que fazem. Hoje temos connosco Inês Guimarães, uma pessoa que já está há mais de 3 anos na rede, quase a fazer 4, e eu vou começar por perguntar quem é Inês Guimarães. Então, a Inês é uma mulher profundamente apaixonada pela natureza, pelos animais e pelas pessoas que eu ajudo. Adoro conhecer pessoas novas e profundamente grata à vida por me ter permitido mudar a trajetória aos 46, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Muito bem, e o que é que faz a Inês hoje? Eu sou mentora de bem-estar, eu ajudo pessoas a cuidarem de si, dos seus colaboradores, da sua família, com a ajuda da natureza, com óleos essenciais e suplementação natural, para que possam estar no seu melhor quando surgem aqueles projetos importantes, quando surge aquela reunião com o cliente que pode mudar por completo a sua faturação. E se surge uma dor de cabeça ou se a pessoa não dormiu bem, não consegue estar focada, também não consegue estar produtiva. E os óleos essenciais, usando apenas um frasquinho, nós podemos abri-los, cheirar uma gotinha e, poucos segundos, ter maior tranquilidade ou, por exemplo, aplicar na zona onde a pessoa sente tensão na cabeça. Podem ajudar-nos a nível físico, mental e emocional e apoiar todos os sistemas do nosso corpo. Muito bem, tu foste uma pessoa que trabalhou muito na área corporativa, correto? Sem dúvida. E como é que nasceu essa ideia hoje daquilo que tu fazes? Então, eu trabalhei 25 anos na banca e foi aos 46 anos, depois de 35 anos de dor crónica, desde os meus 11 anos que eu tinha muitas dores nas articulações, nos músculos e estive mesmo incapacitada várias vezes, até de andar. E então tomei muita medicação desde sempre. Claro que trabalhar no mundo corporativo, neste caso eu trabalhava na banca, era muito stress diário, não é? Muitos prazos para cumprir, muita responsabilidade e havia aquela rigidez que ainda me tornava uma pessoa Lógico. com mais dores, não é? E além de ser extremamente ansiosa, muito ansiosa, tomava ansiolíticos, cortisonas, etc. E cruzei-me. Primeiro comecei a fazer jardinagem como uma forma de desacelerar, digamos assim. Depois comecei à procura de um pouco de algumas formações em desenvolvimento pessoal e por fim cruzei-me com os óleos essenciais em 2018, já lá vão 8 anos, e comecei a usar por curiosidade, porque eu gostava de plantas, não é? Então achei, plantas, óleos essenciais, faz sentido. Por curiosidade, foi só uma coisa que eu comprei, não foi com nenhuma expectativa de que isso fosse alterar a minha saúde, o meu bem-estar. E de facto, em apenas 5 meses, foi uma mudança drástica. Aquelas tensões na cabeça, aquelas enxaquecas de 3 dias, com uma gota de peppermint aliviava-me imediatamente. Depois fui aprofundando o conhecimento, porque há uma comunidade de pessoas que usam os óleos e que ensinam, e aos pouquinhos eu comecei a usar outros óleos que as pessoas diziam que ajudavam a dormir melhor, ou que ajudavam a ter mais foco, e a minha vida mudou drasticamente. Eu também comecei a ficar uma pessoa muito mais tranquila. A certa altura já diziam: "Ai, tu tens um ar tão zen, tão tranquilo". Eu dizia: "Não estão a falar de mim, pois não?". E então isso permitiu-me, mesmo na banca, ainda estava na banca, quando tinha que fazer uma noitada e me traziam mais 3 trabalhos que eram para agora, em vez de começar com aquele diálogo mental, eu Uhum. abria o meu frasco, cheirava, apenas alguns segundos estava ali a fazer algumas respirações e conseguia-me focar na primeira tarefa mais prioritária. O resto logo se via, não é? Porque às Lógico. vezes nós, temos aquele diálogo mental de não vou conseguir, como é que vou cumprir o prazo e depois isso, e cada vez ficamos mais desfocados. E o óleo permitia-me focar naquilo que eu tinha que trabalhar naquele momento. É uma presença que se ganha, que permite focar naquilo que podemos controlar e não naquilo que pode vir a acontecer, que se calhar nem venha a acontecer, não é? Lógico. E então isso acabou por me
ajudar nas alturas de stress, a minha ansiedade começou a reduzir. Não quer dizer que eu não seja uma pessoa ansiosa em certas alturas, mas sei que posso recorrer àquelas soluções para me desacelerarem, para conseguir ter mais foco e produtividade. É fantástico. E é nessa altura que tu sais do mundo corporativo e decides abraçar este projeto, Eh, correto? Sim, foi um bocadinho depois. Eu só saí em 2019, em março, final de março, Uhum. porque comecei, eu pelo menos sou uma pessoa atenta aos outros. E com estes óleos ainda fiquei mais atenta, não é? Então as pessoas queixam-se sempre de alguma coisa, ou porque estão muito cansadas, ou porque há pessoas mais tristes hoje em dia, então em termos de saúde mental as pessoas estão cada vez mais a precisar. E então eu dava umas gotinhas, a pessoa que dizia estou a ficar constipada, eu dava uma gotinha, aos pouquinhos os meus colegas começaram a perguntar como é que posso ter estes óleos. E eu confesso que no início, eu sempre fugi de áreas, de vendas, nunca Uhum. trabalhei num balcão, por exemplo, felizmente, porque para mim é muito importante aquilo que eu estou a apresentar ser algo em que eu acredito, e não porque há objetivos. E então foi uma coisa muito espontânea, muito orgânica. Comecei a ajudar os outros, a do Terra começou-me a compensar com bónus financeiros, não é? Uhum. E embora eu dissesse que podia fazer isto de graça, há uma energia de troca justa, não é? E, e, e eu percebi, olha, pode ser este o meu plano A. Não era o B, Diz era o uma A. coisa, em tudo isso, e quando nós começamos um projeto novo e quando sejam coisas novas para nós termos que iniciar, hum, qual foi o teu momento mais difícil no início? Hum, Na verdade, há 8 anos as pessoas não sabiam o que eram os óleos essenciais, achavam que era uma coisinha para massagem, um cheirinho, e não tem nada a ver, não é? Hoje em dia, se tu fores ao PubMed, tu encontras 35.000 estudos, se puseres essential oils, Sim. encontras, pelo menos ontem estavam 35.780. Então, Uau. hoje em dia temos médicos que já usam óleos essenciais, não é qualquer óleo essencial, Hum. óleos essenciais de qualidade, e por isso é que eu, entretanto, me associei à Doterra, porque é a empresa em que eu confio e que tem óleos essenciais puros, 100% puros, e cuja variabilidade em termos de compostos aromáticos, de lote para lote, é consistente, portanto, os médicos podem dosear, indicar uma dosagem e saber que 6 meses depois, quando forem buscar outro lote, outro frasco de outro lote, a pessoa vai ter exatamente os mesmos benefícios. Então há essa segurança, há médicos a usarem, não como uma cura, digamos assim, mas como uma primeira linha de defesa. Quando a pessoa começa a sentir a garganta irritada, se usar um óleo essencial para apoiar, porque o que o óleo essencial vai fazer é apoiar o nosso organismo a fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é a recuperação, a regeneração. Mas para isso ele tem que estar bem, não é? E os óleos essenciais vão dar esse equilíbrio e ajudar a que haja essa recuperação. Então E pode-se então dizer, evitar que a pessoa depois tenha que ir tomar medicação mais à frente. então pode-se dizer que aquilo que faltava na altura, no início, quando começaste, era falta de informação às pessoas do que é que consistia o que estavas a fazer, correto? Sem dúvida, não tem nada a ver com os dias de hoje. Hoje em dia já é muito mais conhecido. Ainda há muitas pessoas que não conhecem o que é que são óleos essenciais, não fazem ideia. Depois também há muita gente a apresentar, não é? Uhum. Estas soluções. Há pessoas curiosas a falarem sobre o tema. Então pode também haver alguma desinformação ou uma forma de apresentar que se calhar não é a mais correta, mas cada vez mais se ouve falar dos óleos essenciais. Até há óleos essenciais à venda no Lidl, portanto, que eu não recomendo que as pessoas vão ingerir ou inalar, é de Tem que responsabilidade haver, com o que exatamente, tem que haver faz. alguma orientação, porque Sim, realmente. sim, Muito sem bem. dúvida. E, e nestes últimos 7 anos, qual foi a evolução grande que houve? Bem, eu no início fazia isto por graça, porque Uhum. achava giro, eu dava uma gota e imediatamente a pessoa ficava bem e eu: "Opa, isto é mágico", não é mágico, é ciência. Mas na altura eu sentia:
opá, uma pessoa sente-se mesmo muito feliz por ajudar os outros, né. Hoje em dia já é completamente diferente, eu já tenho pessoas em 16 países, tenho 16 países? Uau! 16 países, tenho cerca de 1000 clientes em carteira, nem todos compram, não é, ativamente, mas eu tenho a certeza que eu já impactei indiretamente milhares de pessoas, porque se tu pensares, se cada um desses clientes partilhar uma gota com alguém, e alguns são meus parceiros, não é? Eu tenho várias clientes que começam a adorar os óleos e a sentir os efeitos e começa a acontecer-lhes o mesmo que aconteceu comigo. Elas também abraçam esta oportunidade de fazer o bem, não é? Impactar os outros e ao mesmo tempo também ter a sua saúde paga ou ter um retorno financeiro. Então eu acredito que isto é um dominó do bem-estar. Eu ao não ter guardado para mim uma gota, ajudei outras pessoas a impactarem muitas por ali fora. E então isso é a beleza deste negócio relacional, na verdade, não é? E hoje não se faz como se fazia há 7, 8 anos atrás, como tu fazias, correto? Eu tenho vindo a acompanhar o teu projeto também e percebo que hoje trabalhas de forma bem diferente do que trabalhavas Sim. há 7, 8 anos atrás. Qual foi o teu maior desafio que tiveste que ultrapassar durante esse processo todo? Hum, eu estava muito focada em salvar os outros, digamos assim. Uhum. Ah, foca eu A minha paixão de fazer este negócio surgiu de ajudar os outros a terem mais saúde e bem-estar. Então foi um bocadinho difícil eu focar-me nisto como um negócio, mesmo como um negócio. E também falar da oportunidade que existe. Há muita tendência, quem gosta de ajudar os outros, né? De ajudar só na parte da saúde e do bem-estar e não falar da outra oportunidade que existe por trás. Existem muitas crenças e também ah, cada um é diferente, não é? Exatamente. Mas, hoje em dia, quando eu faço uma apresentação, eu faço apresentações online e presenciais e temos uma comunidade, eu digo sempre que há 3 tipos de pessoas na do Terra, e eu já fui todas elas. Aquela pessoa que só usa, não é? Usa uma gotinha e de vez em quando para melhorar o seu bem-estar ou da sua família. Há quem começa a partilhar gotas, ah, e a trazer bem-estar a mais pessoas e começa a ganhar um rendimento Hum, adicional, e há aquelas que já partilham, educam e ensinam outros a partilhar, que é o meu caso. Então, todas elas são bem-vindas, se a pessoa só quer usar os óleos e está tudo bem, eu acredito que temos que também, perceber o que é que a outra pessoa quer, não é? E mesmo que ela queira fazer a parte da oportunidade de negócio, também respeitar os seus ritmos, isso é super importante. Eu não acredito em pressão nem nada disso. E aliás, se me tivessem pressionado, eu não estava aqui. lógico. Portanto, a liberdade é um dos meus valores principais e acho que é importante falarmos dessa oportunidade, porque hoje em dia eu posso trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo, posso gerir os meus horários, eu posso estar no meio da piscina a apresentar os óleos a alguém ao telefone. E a Boa. pessoa nem se apercebe que eu estou na piscina. Eu É, lembro-me que logo no primeiro ano eu estava de férias no Algarve e alguém me telefonou, eu estive a explicar os óleos e estava a inscrever a pessoa na piscina. E eu disse: "Uau, isto é mesmo o meu". sem eh, dúvida. É um sonho, é a liberdade total, mas acima de tudo também, ensinar as pessoas, a usarem, não é mastigar o peixe, é ensinar as pessoas a pescarem, digamos assim. Eu digo muitas vezes isto, é muito importante. Hoje tu olhas para trás e o que é que farias diferente? O que é que eu faria diferente? Eu notei que logo nos primeiros 2 anos, como eu adorava o que fazia, eu trabalhava também aos domingos, fins de semana, nunca parava, porque é tão giro, é tão divertido, que tu Lógico. podes fazer isto non-stop e nunca paras. E lembro-me de falar com uma coach, minha amiga, ela dizer: "Nós temos tendência em criar o mesmo padrão que tínhamos quando trabalhávamos no mundo corporativo, que é quando criamos o nosso negócio, vamos criar a mesma prisão, entre aspas, que tínhamos no outro lado. Tipo, É. ai, eu agora não posso fazer mais nada porque eu tenho isto para fazer." É aquela do dever, dever, dever. E lembro-me que o meu marido, por acaso foi muito importante esta frase que ele me disse:
Se tu tens, sobretudo, eventos ao fim de semana, ou quando tens eventos ao fim de semana, é importante que faças uma folga ou 2 durante a semana, porque senão tu vais chegar a um ponto em que já não és produtiva, já não consegues ser criativa. Exatamente. E de facto, houve uma vez, eu lembro-me claramente quando eu decidi que em agosto eu ia abrandar e que ia tirar uma semana sem estar. Claro que eu não consigo deixar de responder aos meus clientes, não é? Mas é diferente de estares a trabalhar proativamente, estás só a ser reativo e a Uhum. ajudar quem te pede. Isso não me custa, isso está integrado no meu estilo de vida. E então eu parei. E lembro-me que tive imensas ideias giras para dinamizar a comunidade, fiz um desafio. Ou seja, na verdade eu continuei a trabalhar, mas de uma outra forma, não é? Mas Lógico. pude também beneficiar do descanso, desacelerar os níveis de cortisol. Ahm, Se nós não nos habituarmos a ter momentos de desaceleração, acontece muito das pessoas pararem para férias e adoecerem. Porquê? Porque estão habituados àquela adrenalina, estão sempre, sempre em alta, não é? Quando param, É o verdade. corpo adoece. Isto aconteceu-me também já várias vezes. Então, se nós tivermos o hábito de ter momentos de nada, e momentos de nada não são nada, e sem culpa, ok? As ideias vão surgir e ter um caderninho ao pé para irmos escrevendo, não é? As ideias todas que nos vão surgindo, porque acredito que isso vai nos tornar muito mais produtivos. Bem, então diz-me, eh, tens uma pessoa com muita experiência, não é? Porque está no mundo corporativo e depois passar para este, parece que é fácil, por cima no mundo corporativo não é. No mundo corporativo estás habituado a trabalhar em equipa e Uhum. aqui de repente tens que perceber como é que vais, a partir de ti, criar a tua equipa, que é uma coisa diferente. Ok? Completamente. Qual foi o erro que mais te ensinou durante a tua vida profissional? Hum, Talvez, como aqui isto é um negócio de voluntários, eu não sou o empregador, nem sou um patrão, não Uhum. é? Eu simplesmente inspiro as pessoas a agirem, a impactarem. Hum, a certa altura houve uma fase em que eu tinha crescido muito e de repente foi durante o Covid, nós éramos autênticos entertainers, fazíamos webinars e as pessoas vinham e de repente houve o desconfinamento. Hum, e então o que aconteceu foi que as pessoas começaram a deixar de vir, porque queriam era ar livre, não é? Queriam era ir lá para Sim. fora, para a praia, para a natureza, e muito bem. Só que a certa altura eu estava a tentar arrastar algo que estava já um bocado estagnado. As próprias pessoas já não estavam motivadas para aquilo. Hum, e de facto eu aprendi que nós temos que, como é que era? Era correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. E Sim. então, eu andei 2 anos e meio ali a tentar arrastar uma energia quase morta, não é? Também estou a exagerar, há pessoas que continuam minhas clientes, só já Uhum. não estão a fazer a parte do negócio. E depois, quando eu decidi começar de novo, e até coincidiu com se calhar mais ou menos um bocadinho antes de ter entrado para parcerias e negócios. Não, eu agora vou focar-me em crescer o meu negócio e depois então virá a seguir o resto, não é? Não é Uhum. estar a tentar ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, entendes? É, Então acho que esse foi um dos maiores erros, mas é uma aprendizagem também. Para mim foi uma aprendizagem que é muito mais fácil, em 6 meses eu refiz tudo o que em 2 anos e meio andava ali a, não é? Tentar. Nós não motivamos os outros é que se motivam, nós só inspiramos. Então é muito importante também termos essa noção, ah, e percebermos que nada é pessoal, que às vezes os nossos egos também se metem no meio, não é? Percebermos quando o cliente nos diz não, ou quando alguém deixa de querer fazer o negócio, está tudo bem, não é pessoal. É a vida da pessoa, é o ritmo da pessoa. E isso foi uma das aprendizagens maiores que eu tive, sem dúvida. é curioso que desde que não nos conversamos, há uma palavra que tu nunca usaste até agora, que é clientes. Porque tu realmente, para ti, as pessoas que tens e que vais juntando aquilo que fazes não são teus clientes, não é? São pessoas, no fundo, que também partilham depois de tudo aquilo que tu passas para eles. E achei curioso que tu agora
até agora não usaste a palavra cliente, ou seja, a maior parte de nós monta negócios e passa a ter clientes. Tu não tens clientes, no bom sentido da palavra, tens é que uma comunidade que estás a fazer crescer, Sim, de sem dúvida. estar, em que todos eles Somos têm muito mais do que apenas o ser teu muito cliente. mais e parceiros e estamos sempre a aprender uns com os outros. Eu aprendo com os clientes, se quiseres falar assim, ou as pessoas que os membros da nossa comunidade, porque tu podes pensar: "Ah, ela já sabe tudo sobre aromaterapia". Não, é um tema inesgotável. Eu tenho uma profissional de saúde na minha equipa, que é a Sónia. Ela trabalha há mais de 30 anos com a área oncológica e está sempre a estudar, não é, naturalmente, está sempre a par dos estudos. E o que ela diz é: "Este tema é inesgotável, é fascinante", porque as combinações que há de óleos essenciais, nós podemos ver os protocolos, por exemplo, há livros, hoje em dia há inteligência artificial, mas nada se compara à experimentação própria de cada um. Ou seja, às partilhas, aos testemunhos de quem, por exemplo, eu tive uma picada de uma abelha e eu tinha um roll-on já pronto para as picadas de insetos, fui pôr. Mas depois, quando falei disso, a Sónia disse: "Olha, usei o Deep Blue numa criança que teve uma picada de insetos". E eu: "Deep Blue? Nunca me ocorreria tal coisa", mas funcionou. Porquê? Porque Lógico. os óleos essenciais têm vários compostos aromáticos que atuam a vários níveis, portanto aquilo são inteligentes e adaptativos. Portanto, não Sem nem dúvida. tudo é preto nem branco. Ok, há protocolos, há estudos, mas há muito mais do que isso, que é a parte de tudo que a comunidade já experimentou. Então, quando alguém coloca uma dúvida, há sempre alguém que vai lá responder de imediato, porque já teve a experiência, não é? Isso é incrível. Ah, Bem, então diz, qual é a visão que tu tens para o futuro do teu negócio e onde é que tu pensas querer chegar nos próximos anos? olha, eu agora estou numa fase em que queria trabalhar a parte dos processos e sistemas. Porquê? Porque este é um negócio muito relacional, não é? E eu não quero que isso desapareça. Hum. Mas há coisas que se repetem. Há coisas que eu digo a uma pessoa que me procura e que diz que quer dormir melhor, se calhar vou dizer a mesma coisa, ou se calhar por outras palavras, a outra pessoa. Então, embora a do Terra tenha os sistemas e tem guias e tem tudo isso, às vezes nós queremos também criar uma base nossa, não é? Para não estarmos a repetir coisas e tirarmos partido desse tempo para podermos ajudar outras pessoas. Então, durante muito tempo, quando me falavam em escalar, por exemplo, para as redes sociais, eu ficava um bocadinho apavorada se vierem 100 pessoas ao mesmo tempo, como é que eu consigo ajudá-las? Mas se eu tiver processos e sistemas Sim, robustos, não é? Que possam ser duplicáveis para a minha equipa, vai ser muito mais fácil eu acolher e claro, eu também posso pegar nas 100 pessoas e pedir ajuda da minha equipa para acompanhar. Mas, agora tenho andado a pensar muito nisso, também tenho, estado a tirar partido da inteligência artificial. É incrível, eu antes fazia diretas a fazer apresentações, hoje em dia já não preciso disso, não é? Eu faço um brainstorming do que é que quero fazer antes com a inteligência artificial, digo-lhe: "Olha, queria falar sobre isto, isto e isto". Às vezes ele dá-me um feedback que eu não gosto, vou ajustando e lógico. depois a parte das imagens já não tem que ser eu a ir à procura em bancos de imagens, consigo que a inteligência me faça isso tudo. Claro que quando há uma inteligência artificial, hã, também já começa a haver isto está-me a acontecer, de um cliente vir-me perguntar qualquer coisa, agora usei a palavra cliente, e eu dizer, o óleo X, Y ou Z. "Ah, mas o ChatGPT disse-me A, B ou C". E então é um desafio interessante, não é? Porque, o ChatGPT se calhar dá soluções, mais estanques, não é? De acordo com aquilo que ele encontra, mas há muito mais por trás que Como pode disse, ser lógico. consoante nós temos que olhar para a pessoa e perceber se ela se está a queixar de determinada coisa, termos que ir à causa, percebermos qual é a origem daquele problema. Então, muitas vezes não é: "Ah, tenho isto e vou usar aquilo". Não, temos que compreender melhor a pessoa. Mas os processos vão-me ajudar a ter mais tempo para eu me dedicar a essa parte Sim, não é, da relação, sem se exato. perder a relação e a proximidade, que eu isso é o que mais gosto,
é o que mais prazer me dá, não é? Mas, por Boa. exemplo, até em termos de orçamentação, até das cobranças, um dia eu sou péssima a cobrar, toda a gente se queixa que eu entrego os óleos, mas depois não digo quanto é. É verdade, é algo que eu tenho que trabalhar, devia ter uma assistente, mas agora posso ter um assistente diário, não é? Pessoal, De fazer as exatamente, contas. exatamente. Mas o mercado está a crescer, o mercado da aromaterapia está previsto crescer 12% por ano, portanto, a Pronto, saúde e bem-estar é algo que as pessoas procuram muito, e eu acredito que agora também há de haver uma maior consciência das empresas para apoiarem os seus sim, colaboradores, porque terem um colaborador que está constantemente, e eu estou a pensar em mim, não é? Eu já fiz propostas para algumas empresas em que eu lembro-me de como é que eu me sentia, não é? E se não querem que as pessoas estejam constantemente doentes, que haja absentismo ou presenteísmo, não é? Que a pessoa quando está lá, mas não está a produzir, também não é bom. E retenção de talentos, não é? Se a pessoa conseguir criar um ambiente agradável e ter soluções para ajudar em alturas em que começa tudo a ficar, a chocar gripes e não sei quê, também poderá ajudar, ou quando as pessoas precisam estar mais focadas ou gerir o stress, ter salas de reset ou recharge, não é? Recharge rooms, reset rooms. Eu acho que isto vai evoluir de uma forma interessante. sim. E é importante falares nisso, porque se há 7 anos não se falava muito nisso, hoje realmente aquilo que tu fazes é transversal desde a vida pessoal e em casa, como nas empresas, não é? E as empresas vão cada vez mais adaptar-se a estes novos conceitos do bem-estar também da empresa, porque são cada vez mais importantes, É verdade. não é? Muito bem, então, e agora partilha connosco como é que tu conheceste a É parceria de parcerias e negócio. A negócios. história, mas eu gostava de Foi te ouvir. uma grande amiga minha, a Susana. A Susana, foi, creio que, a uma reunião lá no Algarve contigo. E em conversa, tu perguntaste se ela tinha alguém que ela conhecesse na Exatamente, zona de foi Lisboa significativo. e ela indicou-te o meu nome, e eu digo-te sinceramente, eu já tinha visitado várias redes de Uhum. networking e eu na altura torci assim um bocado o nariz, porque não me tinha identificado, mas, depois tu ligaste-me e estivemos ali quase uma hora a falar. Sim, conversar. Claro que quem falou fui eu, não é? Tu escutaste, tu praticaste aquilo que é importante, que é a escuta ativa, não é? Sim. E foste muito bom nisso, porque eu senti-me compreendida e senti-me acolhida. E então insististe para que eu fosse a uma reunião, embora eu colocasse imensas objeções, não sei se te lembras, mas Sim, tu conseguiste, dar-me o conforto que eu precisava de que ia correr tudo bem. E então fui a um almoço, na altura foi na Quinta do Peru, um local lindíssimo, exatamente. adorei. Depois, já quis conhecer mais 2 grupos, e depois acabei por integrar um grupo de Lisboa com o qual eu me identifiquei mais, as Sim, pessoas, a energia também. É importante que nós integremos, grupos com os quais nos identificamos em termos sem energéticos, dúvida. porque é giro. Eu vejo às vezes a criação de grupos e a pessoa que está na base é que vai, determinar, não sempre, mas vai trazer pessoas que são muito estilo dela, não é? Então depois, estava um grupo muito simpático e eu integrei o grupo e foi muito bom para mim, porquê? Porque eu moro no campo, eu entretanto também fiz uma mudança grande na minha vida, não só saí do banco, como comprei uma quinta no Ribatejo, portanto hoje em dia trabalho no meio da natureza, que é o que eu mais adoro, com os meus animais, tenho 3 cães, 4 gatos e Boa. 4 cachalotes e todo o ecossistema. Mas, na verdade, eu estou aqui e não vejo ninguém, não é? É Uhum. verdade que eu nunca me sinto sozinha, porque tenho a minha comunidade, nunca me sinto sozinha, mas eu senti que era importante sair daqui, ir conhecer Claro. outras pessoas, sobretudo conhecer outras pessoas, foi o que me atraiu. Mas foi tão interessante perceber que havia pessoas que queriam ouvir falar sobre o meu negócio. Não só eu queria contratá-las todas, porque tinham ali serviços ótimos, eu contratei muita gente ao longo destes anos, e é bom porque desbloqueia-nos muitas situações da nossa vida, termos ali parceiros que nos podem resolver. Eu, por exemplo, partir um dente e imediatamente a Ilkénia do meu grupo receber-me no próprio dia para me Sim, resolver a questão do dente, isto se calhar não ia encontrar,
um dentista Não é que fácil. Exatamente. me atendesse ao final da tarde, não é? Então e outras situações que desbloqueei na minha vida, mas acho um conceito muito interessante e, sobretudo, praticarmos o falar do nosso negócio num minuto, então faz com que eu às vezes me cruze com alguém no elevador e se surge uma conversa eu já consigo Lógico. apresentar o meu negócio em 30 segundos, sem qualquer Muito bom. culpa. "Ai, parece que estou", não, é que eu no início parecia que me sentia culpada de estar a falar daquilo, não. Exatamente. Nós não podemos guardar para nós algo que pode ajudar tanto os outros, não é? E Então vocês realmente acolheram-me muito bem e eu gostei muito da sensação de estar no meio de empresários. então o que é que mudou, eh, desde esse dia até agora que entraste na rede? O que é que mudou na Inês Guimarães? Mais confiança a falar Hum, sobre o seu negócio, acho não, tenho a certeza de que fiquei muito mais confiante. Depois tive ali também um desafio de coordenar um grupo e eu tinha pavor de falar em sim, público, também me ajudou ali. Eu já andava a trabalhar nisso há alguns anos, mas dizem que é o maior medo é falar em público, sim, não é? sem dúvida. Então lá ultrapassei o desafio, se calhar no início a tremer e tal, mas mas depois tornou-se cada vez mais fácil falar perante, não quer dizer que não venha ao friozinho ainda, as pessoas pensam que se ultrapassa, mas o friozinho está sempre cá. E isso foi muito bom, mas também saber que podemos contar com outras pessoas se precisarmos, não é? Para alguma questão, às vezes até da nossa vida pessoal. Eu já ajudei pessoas em áreas que nada têm a ver com os óleos e sei que foram muito importantes na vida delas e da sua família. E acho que estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Eu sempre fui uma conectora de pessoas, só que agora, de uma forma completamente diferente. Eu antes conectava sem grande, como é que eu hei de dizer? Eu hoje em dia sei como é que hei de conectar as pessoas para que a coisa aconteça, não é? Não é só dizer: "Ah, eu conheço uma pessoa", mas depois dar o contacto, se calhar nada vai acontecer, não é? Sim, Eu vou é conectar as 2 para que o contacto aconteça e realmente haja uma pessoa que vai ajudar a outra a alcançar o que eu pretende. digo muitas vezes que isto do networking é uma arte que nós temos que aprendemos a dominar e que realmente quanto mais dominamos, mais evoluímos depois nela, não é? Muito bem, o que é que, para ti, o que é que distingue a comunidade de parcerias e negócios? Eu para mim houve uma diferença muito clara, não propriamente que eu possa explicar racionalmente, mas do que eu senti, não é? Eu Hum, senti-me acolhida, não senti pressão, os objetivos cada um é que os define. Claro que depois os resultados sim, vai ter de acordo com os objetivos que define, não é? Mas não há não há fabricação de contactos ou de que eu sei que em algumas redes existe, não é? Aquela coisa de: "Ai, tenho que fazer X, senão, vão-me chamar a atenção", isso não existe, mas claro que cada um, se não fizer nada, também não vai evoluir nada e os outros parceiros vão perceber que aquela pessoa está só ali a passear e a passar tempo e a almoçar, não é isso que se pretende, não é? Claro que acabamos por criar amizades, mas não é só para as amizades, também é para, ajudarmos uns aos outros a criarmos mais negócio. Então eu gostei do da forma menos formal, talvez, o facto de ser continuar a seguir, um determinado processo, não é? Mas é mais informal e para mim isso é importante, uhum, é mais aconchegante, digamos assim. Pelo menos já estou há 4 anos e é o que eu sinto. E depois também temos aquela possibilidade de conhecer pessoas através das formações, em todo o país. Por acaso eu agora está-me a fazer muita falta, ir às formações, mas coincidem com reuniões importantes que eu tenho regulares. E eu gostava bastante, porque além da informação e do conhecimento que obtemos, também ficamos a conhecer pessoas em grupos da outra ponta do país. certo. Eu costumava visitar muito os outros grupos, portanto, acabava por conhecer as pessoas bem. Agora voltei a visitar, na sexta-feira fui visitar outro grupo, já não o fazia há muito tempo, e isso é muito importante. Nós irmos circulando, conhecendo
sim. os outros grupos, porque criam-se relações muito próximas e importantes, que podem um Sem dia dúvida. desbloquear alguma coisa no nosso negócio, mas nós acabamos também por ajudar muitas outras pessoas. É muito. Eu gosto muito. Senão não estava, como eu disse, há Muito quatro bem. anos. Então, aquilo que no fundo que estamos a falar é de empreendedorismo. Sim, E como é que definirias atualmente o, a palavra empreendedorismo numa palavra só, numa outra palavra? uma palavra só. Impacto? Não? Não sei. Impacto. Já, Impacto. já ouvi muitas coisas e essa pode Vai ser empreender, quer impactar os outros, não é? Se vai vender, vai impacto, servir faz todo os outros. sentido. Faz todo sentido e é surpreendente porque nunca tinha ouvido até agora essa palavra. Ah, Muito bem. Qual é a maior qualidade que um empresário deve ter para ser empreendedor? ai, para ser empreendedor, não é o empresário. É que eu ia dizer escuta ativa e empatia, mas Sim, mas faz sentido o que tu disseste, não é? faz sentido, pronto, é porque, hum, se nós estivermos atentos aos outros, não é? Bem, aqui eu estou a pensar também na parcerias e negócios, mas no dia a dia, quando Sim. vou contactar com alguém, mesmo que não seja um potencial cliente, se eu estiver com a escuta ativa, a presença, é engraçado que as minhas filhas diziam que eu tinha uma qualidade que eu não fazia ideia, que é as pessoas abrem-se comigo, sentem Uhum. essa confiança e a segurança de Muito se bem. abrirem comigo. Sim, Mas para isso é preciso estarmos presentes, não estarmos com a cabeça a mil a pensar no negócio que temos que fazer aqui e ali. Estamos ali com a pessoa e não estamos em presença, não é? Nós temos que realmente ouvir o outro, compreender o que é que se está a passar com o outro e empatizar, não é? Criar aquela relação, sem aquele dúvida. rapport e também podermos perceber exatamente de que forma é que podemos ajudar. Eu faço isso Exato. no dia a dia, não necessariamente porque quero que aquela pessoa seja meu cliente. Eu ajudo as pessoas a vários níveis e estar numa rede de networking ajuda-nos a fazer isso. E as pessoas ficam muito gratas e depois querem saber mais sobre mim. Então, se nós nos focarmos em ajudar os outros sem esperarmos nada em troca, eventualmente isso vai retornar, não é? Pelo menos na minha área isso é muito importante, é nós estarmos atentos aos outros, ajudá-los, mesmo que eles não venham a ser nossos clientes, hum, ou que não seja uma pessoa tipicamente que vai ser Sim, meu cliente, então acho que não, porque este já tem óleo, já não vou querer boa. conhecê-lo. Isso Muito bom. acontece muito, não é? Há empresários que pensam: "Ai, aquele não é meu potencial cliente, portanto não vou perder tempo com ele". Isso está Exato. errado. Nós nunca sabemos, Está como numa grande é que podemos oportunidade. ajudar essa pessoa, e já me aconteceu de pessoas que tinham do Terra, que depois me foram referenciar a outras, porque eu os Bem, ajudei a usarem os seus óleos, que estavam parados na prateleira. Portanto, nós nunca bem. sabemos. Então, qual foi o melhor conselho que já recebeste? Eu, para mim, foi aquele do andar com quem quer, como é que é? Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Para mim, esse foi. Muito bom. Às vezes nunca sabemos o que é que uma pessoa nos vai dizer e que vai Exato. mudar por completo. É. E uma aprendizagem que gostarias de ter tido mais cedo? Uma aprendizagem que eu gostaria de ter mais cedo, que vender é servir, porque eu tinha muitas crenças com as vendas, não é? Para mim, ai, vender, que horror. Eu era assim, queria fazer tudo de graça, oferecia roll-ons inteiros às pessoas. Uma vez, uma pessoa comprou um kit, mas o kit demorava uns dias, então eu peguei em 10 frascos pequeninos, 2 ml, enchi-os até cima e entreguei-lhe para ela não esperar. E basicamente ali foi muito dinheiro que eu lhe ofereci, sem sequer pensar, não é? Mas não é tanto por isso, realmente se nós guardarmos para nós o que temos para oferecer aos outros, não é? De impacto. Houve alguém que estava a falar recentemente com outra pessoa e perguntou-lhe se tinha alguma criança, algum filho, e ela disse que sim, e eu penso que era uma criança com o transtorno do espectro autista. E ela disse: se alguém te. Porque às vezes há aquela crença de ai, vão achar que é caro.
E os produtos de qualidade têm sempre um valor mais alto, mas depois o impacto e o resultado que tem é Melhor. muito diferente. E lembro que ele perguntou: então, e se te dissessem que havia algo que podia ajudar o teu filho ou a tua filha, mas que era muito caro, por isso não te apresentaram, o que é que tu achavas? E aquilo impacta, não é? Impacta-nos saber que Muito. se guardarmos para nós algo que é importante para os outros, o que é que penso sempre no meu caso, não é? Se a Bia, que foi quem me apresentou os óleos, não me tivesse dado a conhecer, a minha vida era completamente diferente, não é? Então, vender é servir. Voltando ao que tu me estavas a perguntar, isso é super importante. Eu sei que estamos num meio em que toda a gente já vende e já serve, mas ainda há pessoas que têm alguns bloqueios com a crença do dinheiro e do vender. Sim. Não, eu não vendo. Vender é servir, pronto. Ou seja, uma coisa que é muito importante que é, para muitos vender não é servir, ok? E portanto, Está e bem. realmente tem que se hoje em dia perceber que realmente vender é servir, seja o que for. Muito bem, uma última mensagem que queres deixar para quem nos vai ouvir depois no podcast, que queres deixar e partilhar agora. Eu acho que se ainda não estão numa rede de networking, venham visitar-nos. Nós temos vários grupos. O meu grupo, particularmente, que é o Fênix Lisboa, reúne às quintas-feiras num almoço junto a Picoas, num rooftop lindíssimo de um hotel onde se come muito bem. Mas há outros grupos espalhados pelo país, por isso, dependendo de onde estiverem, as pessoas que nos estão a ouvir, vão visitar um grupo, porque vão conhecer pessoas, pelo menos conhecem pessoas, já é muito bom, não é? Depois se decidem ficar ou não é outra coisa, mas muitas vezes acontecem negócios e conexões interessantes que se criam logo num primeiro almoço. E é importante também desafiarmos, porque às vezes pode parecer que é sair da zona de conforto, e para mim Exatamente. foi. Mas eu adoro fazer isso todas as semanas e eu ando quase 60 quilómetros para um lado e 60 quilómetros para o outro, só para ir ao meu grupo em Lisboa, porque gosto realmente de lá estar. Portanto, aconselho quem ainda não experimentou e quem já experimentou, venha conhecer a parcerias e negócios. Nós estamos cá Muito para bem. receber. Inês, parece que não, mas passou quase uma hora e estamos A aqui a conversar. sério? Foi, Uau! foi extremamente agradável. Hoje deixaste aqui registros muito importantes, que muito se fala, mas às vezes é preciso ouvir na primeira voz isso, que foi a tua resiliência, o teu não desistir e o teu acreditar, porque essa mudança não é fácil, é o teu acreditar, porque temos sempre muitas pessoas quando começamos algo novo a dizer-nos, epá, pensa bem, tem calma, e nós temos sempre que acreditar primeiro do que ouvir aquilo que nos dizem. Portanto, o teu percurso é um percurso de muita resiliência e muito acreditar naquilo que chegaste nos dias de hoje. Portanto, E muito obrigada muito, também, muito Luís, obrigado por porque foram muitos os conselhos que tu me deste também. E eu contar. recordo com muito carinho os primeiros tempos do nosso grupo, da formação do nosso grupo, em que tu estavas lá constantemente e foi muito importante para todos nós, por isso, gratidão. Obrigado. Muito bem, obrigado por terem estado connosco neste episódio do Ideias com Voz. Se também procura crescer rodeado pelas pessoas certas, venha conhecer a Parcerias e Negócio. Voltamos para a semana com mais um episódio e com mais histórias que vale a pena ouvir. Até para a semana.